Esse vídeo aqui é um desabafo de uma cristã. E nem sei como começar esse vídeo, porque é um assunto meio complicado, pode ser entendido de diversas formas, algumas pessoas podem entender errado o que eu quero dizer. Por isso eu vou tentar ser bem clara, bem transparente com as coisas que eu quero falar nesse vídeo, porque são coisas importantes, mas podem ser entendidas de uma forma ruim se eu não falar claramente, transparente com vocês. Então vai ser bem direto esse vídeo, tá bom? Eu tenho notado algumas coisas ultimamente, na verdade há muito tempo, só que ultimamente eu tenho sentido vontade de falar sobre esse assunto, né? É sobre o cristianismo e ser um cristão e as obrigações de um cristão e tudo ser pecado e você ficar ali no meio de tudo isso, sabe? E às vezes isso pesar. Eu já conheci pessoas que falavam assim que, nossa, é muito difícil ser cristão, tudo é pecado, tudo é muito difícil, tudo você tem que deixar, não dá pra fazer nada, sabe? Já conheci pessoas assim. E já conheci pessoas que já viveram em fases assim, né? Isso é comum, tá? Isso é uma coisa comum, acho que com todos os cristãos deve acontecer, de passar por uma fase de enxergar as coisas e parecer que tudo é pecado e você se sentir tipo, o que eu faço agora? Estou me sentindo preso, não sei o que eu faço, sabe? Já aconteceu comigo, isso também. Já aconteceu de eu passar por uma fase assim, de pensar assim, tudo é pecado, sabe? Eu tenho que cuidar com isso, eu tenho que cuidar com aquilo, eu tenho que cuidar com várias coisas. E isso às vezes pesar, né? Tipo assim, calma, será que o que eu fiz é pecado? Será que o que eu não fiz é pecado, sabe? Tipo, você parar e ter que analisar se aquilo é pecado ou não, se você fez, cometeu pecado ou não, sabe? E às vezes parecer pesado, você achar que tudo que você faz é pecado, que você não presta, que você não vale nada, sabe? Que você é extremamente pecador e que parece que tudo é um fardo. Não é a fase que eu tô passando agora, mas é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre isso, porque eu aprendi muito sobre isso, sabe? Eu aprendi um outro lado da história, o outro lado de você enxergar tudo como pecado, sabe? Eu aprendi muitas coisas sobre isso. Eu acredito que eu ter passado por isso por alguns momentos, sabe? Não muitos, não ter vivido assim por muito tempo, foi justamente porque eu vim do mundo, né? Eu não sou cristã de nascença, eu não sou cristã de berço, eu sou uma cristã convertida, que eu fui convertida quando eu era adolescente. Então eu já vi ali as duas faces da vida, sabe? Tanto o cristianismo quanto viver no mundo. E assim, sem condições, sem palavras pra descrever o quanto essas duas coisas são muito diferentes e o quanto vale a pena ser cristã, sabe? O quanto vale a pena você continuar sendo cristã, mesmo que pareça difícil, porque na verdade a vida no mundo é muito mais difícil. Só que eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não param pra pensar nisso, não param pra pensar na vida antiga, não param pra pensar no que aconteceu antes, ou não viveram no mundo, né? Muitos cristãos de berço. Tem seus lados positivos, eu acho que tem mais coisas positivas do que coisas negativas você nascer de berço, né? Só que às vezes, né, eles não entendem muito bem como que é essa coisa de viver no mundo, né? Mas não queiram saber. É complicado, é difícil. Tá, vamos lá. Entendido tudo isso, eu queria dizer sobre o que se trata esse vídeo. Esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que estão se sentindo com um fardo. Sentindo que o cristianismo é um fardo. Que é um fardo você ser cristã, que é um fardo você ouvir a voz de Deus e você ter que fazer aquilo, sabe? Receber instruções. Isso é muito pesado, você ser cristão e você não poder fazer certas coisas que você gostaria de fazer e tudo mais. Esse vídeo é pra você, tá? É um desabafo de ver situações assim, que tem sido muitas. Às vezes eu publico vídeos aqui, por exemplo, e eu percebo o quanto as pessoas às vezes rejeitam algumas mensagens, porque às vezes parecem ser muito pesadas pra elas, sabe? Elas querem ficar com aquele negócio, elas querem ficar agarradas com aquilo. Então eu percebo que existe ali uma dificuldade em entender que o cristianismo não é um fardo, entendeu? Que o cristianismo é algo bom, só que precisa ser vivido como algo bom. Notando tudo isso, eu percebi duas coisas muito importantes. Que existe o fardo pesado. O fardo é aquele peso emocional que você carrega sobre si, sabe? É aquele peso de tipo assim, você sempre parecer que tá com alguma coisa, você se sente atolado, você se sente preso, você se sente como se não tivesse uma liberdade, ou então como se você tivesse que ficar naquilo, sabe? Preso naquilo. É o fardo, sabe? Muito pesado de você carregar, às vezes você parece que você não tem forças. Existe o fardo e existe a cruz. Essas são duas coisas
muito importantes pro cristianismo. Porque assim, Jesus ele falou uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Ele falou assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso. Esse versículo nos ensina muita coisa, só que às vezes a gente não olha pra ele do jeito que a gente tem que olhar. A questão aqui é, a gente sempre vai carregar alguma coisa. Sempre. A gente não tem como a gente ficar de mãos livres, sabe? Não tem como a gente ficar livres, tipo, completamente. A gente tem que escolher o que carregar, qual peso carregar. Por exemplo, quando Jesus fala, vinde a mim, vós os que estão cansados e sobrecarregados, a gente vai até ele. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Deus, ele carrega junto com a gente um jugo. Deus carrega junto com a gente o nosso fardo. Se está muito pesado, a gente pode ir até ele, a gente consegue ter descanso, a gente consegue ter alívio. É isso que ele nos oferece, descanso e alívio para o nosso coração, descanso e alívio para carregar esse fardo. A gente vai até ele, a gente aprende junto com ele, debaixo do jugo. O jugo é pedagógico. A gente aprende muitas coisas com Jesus. E agora a segunda coisa, né, que eu falei, que é a cruz. Jesus falou que aqueles que querem seguir a ele devem tomar a sua cruz. Então assim, a gente nunca vai estar de mãos livres, entendeu? Achando que tá tudo certo, que tá tudo ótimo. Mesmo que você for pro mundo, você não vai estar livre. Você vai carregar o peso de todas as consequências do pecado, do mundo e tudo mais, né? Por estar longe de Deus, vai carregar essas consequências. Quando estamos perto de Deus, a gente não carrega isso, porque Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Tá, mas o que isso tem a ver com todo o pecado? O que isso tem a ver com a gente se sentir preso, com a gente carregar o cristianismo como fardo? O cristianismo é algo leve. A gente entrega o fardo para Jesus. A gente aprende junto com ele debaixo do jugo. E a gente carrega a nossa cruz. Isso tem sido muito complicado, porque cada vez mais eu tenho visto cristãos que não querem carregar nada. Não querem carregar cruz. Não querem dividir o jugo com Jesus. Isso é muito complicado. Porque ninguém te obrigou a ser cristão. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, olha, você vai ser cristão, de hoje em diante você vai ter que ser cristão. E aí isso não tem o que fazer, você é obrigado a ser. Não. Cristianismo é escolha. Você escolhe ser cristão. Mas você não precisa levar isso como um fardo, sabe, pra sua vida. Como se isso fosse um peso, como se isso só fosse uma saída pra você não ir pro inferno, entende? O cristianismo não é isso, é algo leve, tem que ser leve. Quando eu olho pra vida, eu sempre penso assim, aproveite os momentos. Quando a gente fala sobre aproveitar os momentos, às vezes a gente pensa assim, aproveite os momentos quando você tá com sua família, aproveite os momentos quando você tá feliz. Mas não é só isso. Aproveite o cristianismo. Não precisa ser um fardo pra você. Aproveite estar na presença de Deus. Aproveite estar debaixo do jugo junto com Ele. Aprendendo junto com Ele. Aproveite carregar a sua cruz, porque sabe o que ela significa? Ela não é aquele peso de, nossa, agora eu vou ter que carregar essa cruz a minha vida inteira, que é essa cruz que Deus me deu e isso é um peso pra mim. Não é isso. Na verdade, a cruz é algo leve. Porque quando Jesus carregou a cruz, aquela cruz representava morte, sacrifício, representava remissão de pecados pra gente, representava muita coisa. Mas quando Jesus nos dá a nossa cruz, isso significa que agora você tem a sua salvação. Eu já carreguei a sua cruz. E agora você carrega a sua, que é a salvação. É viver como uma pessoa salva. É viver em contato com Jesus. É viver em conexão com Jesus. Isso é fantástico e abre mentes quando a gente para pra pensar que o cristianismo não precisa ser um fardo. Ele não é um fardo. Você não precisa ficar o tempo todo se cobrando assim, sabe? Como muitas pessoas têm estado. Se cobrando muito por uma coisa que não é desse jeito. Quando eu falo não se cobrar muito, isso não significa analisar o que você está fazendo e parar pra pensar que, opa, isso aí é realmente um pecado. Não é isso. Porque quando a gente se torna cristão, a gente tem que ter em mente que a gente vai ter que abandonar muitas coisas. E a cruz também significa isso. A cruz significa, eu sou cristã e eu carrego a minha cruz agora. Se preciso for, eu vou ter que deixar família. Se preciso for, eu vou ter que deixar emprego. Se preciso for, eu morro por Jesus. Se preciso for, eu deixo aquilo que eu não deveria estar vendo, eu deixo aquilo que eu não deveria estar falando, eu deixo aquilo que eu não deveria estar fazendo. A cruz também significa isso, porque
A vida cristã é assim, a vida é assim. Você sempre vai carregar alguma coisa, como eu disse. Se você está no mundo, você vai carregar as consequências do pecado, e essa consequência do pecado vai pesar muito sobre você, eternamente. Mas se você está com Jesus, você vai carregar a sua cruz, vai ser mais leve. Porque carregando a sua cruz, você tem ali um espaço em que você se sente seguro, em que você tem uma instrução. Você não precisa ver o cristianismo como algo que te obriga a fazer algo. Você tem que ver o cristianismo como algo que te instrui a viver uma vida plena. A vida cristã não é fácil mesmo. Nunca foi, nunca vai ser. Jesus, ele não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que estaria com a gente mesmo sendo difícil. O mundo, ele é do maligno. Gente, isso é fato. É por isso que muitas vezes as pessoas falam muito sobre pecado, né? Porque realmente, praticamente tudo aqui é pecado, do mundo. Porque o mundo está afundado nas coisas do maligno. Então sim, vai ter coisas que você vai falar que é pecado, coisas que você vai fazer que é pecado, e você tem que cuidar sim com algumas coisas. Mas não precisa ser um fardo, sabe? Sabe como você torna isso como não sendo um fardo? Eu vou ilustrar pra você com algo que está na Bíblia. Vou te dar um exemplo com algo que está na Bíblia. Quando Jesus estava carregando a cruz, os soldados viram Simão, o sirineu, falaram pra ele carregar a cruz, né? Deram a cruz pra ele carregar. Ele teve que carregar. Ele carregou a cruz de Jesus. O que aconteceu ali? Simão, o sirineu, só conseguiu carregar a cruz de Cristo porque ele estava naquele contexto. Porque ele estava presente ali naquela situação, ele estava passando ali. Se ele não tivesse passando ali, se ele não tivesse naquele contexto, ele não iria precisar carregar a cruz de Cristo, né? Ele não iria carregar a cruz de Cristo. Isso acontece com a gente também. A gente só consegue carregar a nossa cruz de cristãos. A cruz do eu sou salvo pela graça de Cristo, mas se preciso for, eu deixo tudo por Jesus, porque eu amo. É algo leve, extremamente leve comparado à cruz que nós precisaríamos carregar, que Jesus carregou em nosso lugar. Mas a gente só consegue carregar essa cruz que é nossa, a cruz do cristianismo, se a gente está no contexto, se a gente está próximo de Cristo, se a gente se conecta com Ele, se a gente está no contexto espiritual de eu estou perto de Jesus, eu estou na presença de Deus. E quando você está na presença dele, tudo se torna mais leve. Tá entendendo? Tudo se torna mais leve. Se torna mais leve você ter que deixar coisas porque você realmente está em contato com Deus, você está na presença dele e você quer isso. Se torna mais leve você ter que abandonar muitas coisas por amor a Jesus. Se torna mais leve você olhar para as coisas e perceber, realmente, isso é pecado, então eu não vou por ali. Não é um fardo mais pra você, não se torna um fardo. A gente só toma o fardo pra gente quando a gente quer e quando a gente não entende que o cristianismo não é um fardo, ele torna tudo mais leve, não é um fardo pesado, sabe? Esse fardo não é tão pesado assim, porque Jesus carrega a maior parte, ele já carregou a maior parte, ele morreu na cruz em nosso lugar. E quando eu falo isso, isso não significa que você tem que ir até Jesus do jeito que você está e permanecer do jeito que você está. Todas as pessoas que foram a Jesus, se a gente olhar pra Bíblia, se a gente olhar para os evangelhos, foram até Jesus do jeito que eles estavam, mas eles não voltavam do jeito que eles estavam. Eles voltavam mais leves. Eles voltavam diferentes, eles voltavam de outra maneira, de outra forma, sabe? Eles entendiam o que era realmente o cristianismo. O cristianismo não é um peso. Olhe com mais carinho pra Cristo, olhe com mais carinho pra cruz, olhe com mais carinho pra você. Entenda que você sim precisa mudar, entenda que você precisa fazer muitas coisas por amor a Jesus, só que isso não vai ser um fardo se você estiver na presença de Deus. Uma coisa também importante, né, sobre tudo isso, é como eu falei, o mundo é do inimigo, as coisas são do inimigo, então é aquilo que tá na Bíblia, né, gente? A gente precisa vigiar. Então é necessário a gente vigiar, é necessário a gente cuidar com o que a gente tá fazendo, porque senão a gente cai no buraco. O mundo tá aí cheio de coisas ruins, o inimigo de Deus tá sempre tentando tragar, né, buscar a quem tragar, fazer com que as pessoas caiam, fazer com que as pessoas saiam da presença de Deus, fazer com que as pessoas percam a salvação. E nós como cristãos temos o dever de vigiar. Pela nossa própria vida, pela nossa própria salvação, para não perder o bem mais precioso que Deus tem nos oferecido, que é o próprio Jesus, que é a salvação. Eu acho que eu fui clara, né, eu acho que foi transparente, eu acho que deu pra entender o que eu quis passar aqui, né? O cristianismo não é um fardo, não precisa ser. Ele só se torna um fardo quando você quer se apegar muito com aquilo, muito com o pecado, quando você não entende aquilo que está acontecendo à sua volta, quando você não entende que o mundo é do maligno. E quando você não está na presença de Deus, aí se torna muito um fardo. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente aproveita cada minuto. Quando a gente está na presença de Deus, a gente entende o porquê. Eu sempre falo aqui que é muito importante a gente entender o porquê que a gente faz as coisas. Por que que você é cristão? Por que que você
faz o que tem que fazer? Por que você guarda os 10 mandamentos? Por que você guarda as palavras de Deus? Por que você obedece as instruções de Deus, sabe? Você tem que ter um porquê muito claro e não pode ser só porque eu não quero ir pro inferno. Não. O cristianismo não é só não ir para o inferno, sabe? O cristianismo é muito mais do que isso. É se deleitar, é apreciar, é aproveitar a presença de Deus, é aproveitar cada minuto, sabe? É entender que aqui eu estou segura, mas se eu for pro mundo eu não estarei segura. E também é entender que o cristianismo, você divide o fardo com Jesus, mas você vai carregar uma cruz que é leve. Muito leve comparada à cruz que você carregaria se você estivesse longe de Jesus. Eu acho que deu pra entender. Gente, coloquem nos comentários o que você acha sobre isso. Se você já passou por uma fase assim de se sentir muito pesado, sabe? Muito pesado ser cristão. Coloquem nos comentários o que você acha sobre isso. Esse vídeo aqui é sobre um desabafo, sobre várias coisas que eu tenho notado, sobre a irresponsabilidade de algumas pessoas, a falta de comprometimento de algumas pessoas com o cristianismo. É isso. Espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo. Compartilha, comenta, se inscreve e deixa seu like. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!